Olá pessoal, saudações a todos. Vamos chegando devagar. Vocês que me acompanham aqui sabem que tem sido raro ultimamente eu fazer lives aqui no meu canal, né? Tenho postado algumas mensagens, tenho estado de alguma forma presente, mas não através de lives. E hoje eu estou inaugurando uma nova série que eu chamo de Em Boa Companhia. Eu vou trazer pessoas, para vocês que me acompanham aqui, pessoas que talvez vocês não conheçam e que eu considero que vale a pena conhecer. E para inaugurar essa série nova, eu convidei uma pessoa que eu não conheço há tanto tempo assim. Vocês sabem, né? Vocês que acompanham, que são mais frequentes aqui, que eu geralmente costumo receber amigos antigos ou então pessoas que são referências em áreas complementares às minhas. Já conversamos com um médico aqui sobre epigenética, já tivemos conversas sobre outras linhas terapêuticas e tudo isso. Mas hoje eu vou trazer uma pessoa que eu acho que vale a pena vocês conhecerem. É a Regina Pérez, que participou comigo de uma jornada que nós finalizamos recentemente, que foi um curso de especialização em constelações organizacionais. Então, deixa eu dar uma olhadinha se a Regina já chegou, aí eu vou convidá-la aqui para essa nossa conversa. Ah, tá aqui. Muito boa noite, Gabriela. Boa noite, Maria, Flores. Ô, Regina. Olá. Oi, Tá me eu ouvindo estou bem? ouvindo você bem. Que bom, seja muito bem-vinda. Uma alegria estar chegando a esse momento da gente conversar um pouquinho. E eu quero começar pedindo para você se apresentar, porque apesar de você ter avisado aí para as pessoas que te acompanham nos seus perfis, né? Acredito que a maioria das pessoas que está começando a entrar aqui ainda não te conhece. Então, conta para nós quem é você, conta um pouquinho de você, da sua trajetória e, claro, né? Como é que você chegou e como é que as constelações chegaram na sua vida. Por Muito favor. obrigada, antes de mais nada, pela oportunidade, uma honra para mim, Almir, estar aqui. Realmente, nós nos conhecemos há pouco tempo, mas acho que é daqueles encontros que parece que a gente se reencontra, né? Eu tive a honra de participar do seu curso, da especialização em constelações empresariais, e me sinto muito feliz, foi muito importante para mim. Bom, eu trabalho com assessoria sistêmica, né? Essa assessoria ela se divide em pessoal e empresarial. Esse caminho ele veio de longe, ele veio de longe, né? E ele hoje reúne, então, por conta dessa trajetória, eu reúno aquelas abordagens para as quais eu me dediquei durante a vida para oferecer eu sinto assim que é um movimento um pouco original, né? Não é muito comum as pessoas trabalharem assim como eu trabalho. Então, na assessoria pessoal, eu trabalho com as constelações sistêmicas, familiares e campo profissional, online e presencial, né? Presencial é em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul e no Litoral Norte. E essa assessoria pessoal, ela é composta pelas constelações e por um método que eu desenvolvi que engloba essas abordagens que vem me trazendo até aqui. Eu chamo de flow, porque é um fluxo. É um fluxo tanto para a pessoa quanto para mim. Eu fico me lembrando do Bert
provocava os psicólogos, né? Você lembra? Dizia assim, como é que você faz para pagar o aluguel do seu consultório se o seu cliente fica bem? Então, eu sempre tive esse olhar, mesmo antes das constelações, quando eu me dedicava à terapia floral. E, então, meu foco é que seja objetivo, profundo e que os resultados sejam eficazes. É assim que eu trabalho. E o que me trouxe até aqui foram essas, especialmente, houveram outras, mas especialmente essas 4 linhas terapêuticas que eu uso nesse método. É a visão psicanalítica, que eu tenho formação, né, desde 2013, a terapia com essências florais, o EFT, Emotional Freedom Techniques, técnicas para liberdade emocional, a visão sistêmica e e tudo isso junto forma esse método que eu trabalho, que foram as abordagens principais para as quais eu fui me dedicando ao longo da vida. Aí, num determinado momento, eu percebi que se eu reunisse todas elas, eu teria um resultado mais eficaz para as pessoas, né? Para as demandas. E a assessoria empresarial, que é a abordagem das constelações sistêmicas, que eu tenho a visão jurídica e a visão sistêmica. É isso que eu ofereço, né, no meu trabalho. A postura fenomenológica, mas associada à visão jurídica e à visão sistêmica. E o meu objetivo é contribuir para que principalmente pequenas empresas não fechem nos primeiros 5 anos, como diz a estatística do Sebrae, que todo mundo conhece, e que, pelo contrário, que se estruturem, se fortaleçam. E eu acredito, para completar, que nós podemos, atuando nas empresas menores, nessas micro, pequenas empresas, nós podemos fazer uma diferença muito grande, não só no desenvolvimento delas, como do Brasil todo. Então, esse aí é o meu caminho e é o que é como eu hoje me coloco, né? Você usou uma expressão aí, num determinado momento, eu percebi que eu poderia unir esse conhecimento. Explica um pouquinho desse determinado momento, há quanto tempo você está trabalhando, utilizando um método que você desenvolveu, né? E se você já passa para frente esse método, se você já treina pessoas, fala um pouquinho também sobre isso. Então, quando eu comecei, em 93, com a terapia com as ciências florais, em 96 eu comecei a formação de terapeutas. E esse caminho, né, que é um caminho de, por alguma razão, não tão conhecido, e as pessoas têm um certo preconceito, inclusive os médicos têm preconceito, os homeopatas têm preconceito, né? E o interessante é isso, o Dr. Eduardo Bach, um médico que sistematizou, né, o primeiro sistema, os florais de Bach, ele era um médico homeopata. E não só um médico homeopata, como ele foi diretor do Hospital Homeopático de Londres. Então, eu, como tenho essa postura já inicialmente cética, quando conheci a terapia com essências florais, eu dizia assim, ó, gotinhas, né? Sei. Mas como eu gosto de conhecer, eu não gosto de só me opor ou duvidar, eu fui pesquisar e aí descobri, né, esse cientista incansável, maravilhoso. Eu até fiz um comentário na divulgação de 2 livros que foram lançados recentemente, o quanto que ele se dedicou, escolheu, né, em detrimento da vida pessoal, escolheu se dedicar tanto à pesquisa que a lamparina do lugar lá onde ele estudava, onde ele passava as noites em claro, ela era chamada pelos seus colegas de a luz que nunca se apaga. Este homem maravilhoso, encantador, que, em primeiro lugar, me cativou e eu comecei a usar, a experimentar, e coisa de 3 ou
4 anos depois, eu comecei a formação de terapeutas. E tenho Uhum, alunos dos quais eu me orgulho muito hoje, são terapeutas maravilhosos, né? uhum, E nunca mais, a terapia com essências florais eu nunca mais deixei. Mesmo hoje, também tive um processo de me autorizar, foi bem difícil, associar a terapia com essências florais às constelações. Então, eu, quando termino uma constelação, seja pessoal ou seja empresarial, eu depois elaboro uma fórmula específica para aquela sintonia daquela constelação. E, como uhum. sábios, né, tem toda uma visão de que a gente deve deixar as constelações atuarem, de que as constelações por si só são suficientes. E eu sou muito dedicada e muito fiel a essa orientação. Mas o momento em que eu percebi que não dava mais para. Não é para deixar de associar, porque eu sempre associei todas essas linhas, mas de me expor, né? Acho que hoje é a primeira vez que eu estou me colocando aqui, dizendo claramente, olha, eu associo sempre as essências florais a qualquer outra linha de terapêutica que eu esteja atuando. Então, as essências florais foram, digamos, o começo, né? Tem uma formação também um pouco diferente. Eu fiz a faculdade de Direito e de Educação Física ao mesmo tempo. É, realmente. Quando não se fazia isso, hoje já é mais comum, né? É verdade. Você me fez lembrar, nossa, eu há muito tempo não pensava nisso. Quando eu estava começando a entrar mais profundamente nos estudos de constelação, teve uma ocasião que eu fui convidado a levar constelações para um grupo em Fortaleza, no Ceará. E eu tive lá uma noite livre e a pessoa que me convidou, que organizou o meu evento lá, ela falou: olha, eu conheço duas pessoas aqui que trabalham com constelação e elas fazem uma coisa diferente. Uma delas é a consteladora e a outra fica só observando, acompanhando a constelação. Ela não entra como representante e ela não é facilitadora. Mas ao final de cada constelação, ela entrega um floral para o cliente. E eu fui. Eu achei aquilo tão inusitado naquele momento, mas isso, olha, tem aí uns mais de 15 anos, 18 anos. Eu não me lembro sequer o nome delas, eu não mantive contato com essas pessoas, mas eu, na hora que eu vi aquele trabalho, eu me lembrei do Bert, de uma expressão que ele usava de vez em quando. Ele dizia que as constelações são um campo aberto e que nós ainda veríamos, né, as constelações sendo utilizadas de maneiras muito assim não sequer pensadas hoje em dia, mas se mantiverem a fidelidade aos fundamentos da constelação, poderemos ver coisas incríveis acontecendo, né? Então, para mim, isso que você está falando, que eu nem sabia, viu, pessoal? Isso aí, para mim, a Regina tá contando ao mesmo tempo que está contando para vocês, tá? Isso, para mim, está dentro dessa visão do Bert Hellinger de que as constelações poderiam ser trabalhadas e se colocar a serviço da vida, inclusive associando-se e apoiando outras formas de terapia, né? E a gente vê a própria Sophie Hellinger, né, trabalhando com o Cosmic Power, por exemplo, como uma coisa assim absolutamente sinérgica, né, e que só acrescenta, só favorece o movimento. Agora, eu quero fazer uma outra pergunta com base no que você falou. A gente vive um tempo em que parece que o próprio conceito de ciência, né, ele está sendo um pouco cruel, vamos dizer assim, né? Nós estamos vivendo um tempo de uma certa hegemonia, de uma visão cientificista que me parece, né, muito apoiada numa visão do iluminismo, uma visão positivista, né? Quando a gente vê ao longo da história
uma visão muito mais ampla e muito mais aberta do que significa o desenvolvimento do conhecimento em vários campos de estudo, né? Então, eu atualmente, eu não estou entrando em polêmica, eu não fico preocupado se constelação, por exemplo, é ciência ou não é, se floral é ciência ou não é. O importante é, isso traz benefícios, existe uma área de conhecimento a ser aproveitada, existe um estudo a ser feito, tem uma evolução possível para esse estudo e está ajudando as pessoas, então, para mim, está valendo. E com isso, eu escapo de uma visão que, às vezes, gera polêmica, inclusive pela internet, né? Como é que você vê isso, Regina? Como é que você pensa essas coisas? Fala um pouquinho. Olha, eu adoto essa postura, eu não entro na polêmica, não acho que nós precisamos nem mesmo nos preocupar com isso, porque o processo, eu gosto muito de conhecer a origem de qualquer linha de trabalho que eu inicio, para a qual eu me dedico. Então, por exemplo, nas essências florais, eu fui pesquisar o processo que o Dr. Bach passou para identificar essas essências. Eu fui na origem de alguns sistemas, como da Califórnia, do deserto do Arizona, outros criadores de sistemas que, a partir do Bach, e diferentes regiões do mundo foram desenvolvendo. Eu fui lá conhecer, saber como é que era, ver a seriedade dos laboratórios. Eu gosto dessa certeza, né? Gosto de ir na origem e de me conectar diretamente com quem está à frente disso. Mais do que isso, eu acho que nós não precisamos, porque não sei se a ciência que a gente está falando é essa acadêmica, mas essa ciência acadêmica, ela também tem suas falhas e ela também talvez esteja vivendo uma transição, né, de ciclo. Porque, ainda que eu acho que ela seja uma fonte de referência importante, acho que ela nos ajuda a ter referências desde a postura ética até métodos, acho que tudo isso é bem interessante. Mas que a fenomenologia é uma ciência, acho que ninguém duvida. Né? E a ressonância mórfica, eu procuro também, fiz um curso com o Rupert Sheldrake, porque eu sempre quis entender. Né? Eu não seria capaz hoje de ensinar sobre isso, mas eu acredito, e foi quando eu percebi que essa ressonância que eu ensinava lá em 96, quando eu trabalhava nos cursos da formação de terapeutas, eu me lembro que eu colocava no quadro o mundo subatômico, o processo de cristalização, que é um processo da química, né? que prova que cada essência tem uma estrutura específica. Você está tomando gotinha, mas aquelas gotinhas daquela planta, elas têm uma cristalização, que é um teste da química, específico para cada uma. Né? Tem toda uma... Então, eu penso assim, não preciso, muito menos eu, né? Quem sou eu para defender ou para usar critérios acadêmicos. Não, eu faço as minhas, eu construo a minha convicção através da minha pesquisa. Uma vez que eu estou convicta da seriedade e do aspecto efetivo, né, dos resultados efetivos, eu não entro na discussão. Estamos mais ou menos com uma postura muito semelhante, né? E eu valorizo muito a ciência do direito, por exemplo, e outros ramos da ciência que estão muito mais consolidados, reconhecidos academicamente. Eu acho que isso tem um grande valor e é muito estruturante, né, para uma série de áreas da vida funcionarem adequadamente. Então, não significa colocar antagonismo entre essas visões diferentes, né, conceitos diferentes de ciência. Eu acho que isso me economiza muito quando eu olho com respeito para todo o conhecimento que está sistematizado e também para aquilo que se permite uma experimentação, se permite ir um pouco além do que já está, vamos dizer, consistente, né? Nas diversas áreas do conhecimento. E assim é que a gente avança, né? Perfeito. Se não fossem os experimentalistas, acho que nós não teríamos muito do que nós temos hoje como conhecimento acadêmico. Né?
É, eu Legal. essa visão aberta que o Bert trouxe mesmo, como ele sempre disse, o processo não estava fechado, que ele estava aberto, o direito também tem se aberto, né? Dentro da área do direito, as pessoas têm trazido aí, como o Dr. Sami Storch, o direito sistêmico, as constelações, Uhum. contribuindo não só nos processos judiciais, como também na mediação, né? Também tenho formação na mediação, atuei junto ao Fórum de Londrina com processos da vara de família, com adolescentes apreendidos, né? E resultados são maravilhosos. Por que não? Né? Por que não? É maravilhoso. Uhum. É isso aí. E me diga uma coisa, hoje à tarde, por exemplo, eu fui perguntado sobre isso, né? É, eu estava em contato com uma pessoa, um homem, né? Que estávamos conversando sobre a estruturação de um trabalho. Ele é um prestador de serviços, né? E ele acredita, confia nas constelações e tal, mas a esposa dele não. E ele me perguntou: como é que você faz quando as pessoas não acreditam? Como é que você faz com os céticos, né? E antes de falar alguma coisa sobre o que eu respondi para ele, eu queria te perguntar: como é que você lida com as pessoas que são resistentes às possibilidades de contar com a constelação como uma ajuda para solução de problemas? A constelação ou qualquer outra dessas ferramentas, dessa ciência que você usa, desses conhecimentos que você usa. O que você faz com isso, com os céticos? Pois é. Então, eu geralmente não faço nenhum discurso de convencimento. Primeiro, porque eu não busco as pessoas que vêm a mim. E mesmo assim, a gente sabe que as pessoas buscam esse olhar, mas vêm querendo provar que não vai funcionar. Então, eu costumo dizer, tanto a terapia com essências florais, todas essas linhas que eu trabalho, a visão sistêmica, o Optimal EFT, eles não precisam de demonstração. Se funcionar, então eu pergunto para a pessoa, uma vez, olha, vou contar um episódio. Há muitos anos atrás, quando trabalhava com as florais, uma senhora disse para mim, olha, eu vim aqui porque eu não quero mais procurar médicos nem tomar remédios. Nada funciona e agora eu quero esse caminho para dar certo. Eu disse, espera, então a senhora pode ir embora, porque a senhora não vai encontrar aqui uma substituição para tudo que a senhora já procurou, porque são recursos importantes, são recursos valiosos. Aqui a senhora pode ter uma complementação e a senhora mesma vai poder verificar o efeito disso. Então, quando a pessoa traz junto dela uma expectativa de um milagre, de uma mágica, né, que absolutamente não se coaduna com isso que a gente faz. Ou quando a pessoa vem, como eu digo, o freio de mão puxado, dizendo, não mais. Eu digo, não. Você quer experimentar? A gente está junto. Você não quer experimentar, é o seu direito, é o seu caminho, está tudo certo. É isso aí. A minha resposta não foi tão elegante, mas foi na mesma direção. Quando, por exemplo, às vezes acontece uma coisa impressionante. A pessoa gostou muito do que ela recebeu num trabalho como esse nosso, então ela resolve dar de presente para alguém uma constelação. Geralmente isso costuma não dar muito certo, né? Que a pessoa ganha um presente que ela não sabe nem o que é, e às vezes chega lá sem nenhum conhecimento prévio e ela nem imagina como utilizar o presente, não é? Então, em geral, a única coisa que eu faço é dar algumas explicações sobre as bases do trabalho de uma maneira bem simples, bem assim acessível, creio eu, né? Assim, da maneira mais didática que eu posso, mas sem querer dar uma aula para a pessoa, eu faço um convite para ela, que se ela quiser aproveitar a oportunidade,
que ela se permita experimentar, que ela se permita abrir a possibilidade de, quem sabe, entrar em contato com algo novo e que pode trazer algum tipo de resultado para a vida dela. É o máximo que eu faço. É um convite bem aberto. E dou um pouquinho daquela base que você sabe qual é, só um pouquinho mesmo, e digo, né, que apesar de que o que ela vai ver é um trabalho bastante intuitivo, né, que aparentemente as coisas acontecem do nada, como se diz, que para a gente poder trabalhar, apesar disso, dessa aparência, né, de ser alguma coisa assim meio inexplicável e tal, mágica, que para que a gente chegue nisso, tem muito exercício, muita persistência, e normalmente, quando a pessoa está em contato com um profissional sério, são horas e horas e horas de vivências, de estudo, uma formação séria na área de constelação, ela equivale à carga horária de um curso de pós-graduação, mais ou menos, né? É só isso que eu costumo dizer, não como tentativa de convencer, mas só para que ela compreenda que ela está entrando num ambiente que é um ambiente ético, é um ambiente sério e onde existe ali um direcionamento para beneficiar as pessoas. Ponto. Eu me coloco assim, na verdade, eu não marco uma constelação porque a pessoa quer marcar. Muito menos eu faço pelo presente que ela quer dar. Se a pessoa quer constelar, eu peço que ela me mande um áudio breve, relatando qual é a demanda dela. E pela experiência, né, com o tempo a gente vai criando esses recursos de avaliação. Pelo tom da voz, pela respiração dela e pelo relato, pela maneira como ela se coloca diante desse tema que ela traz, eu já sei se é o caso dela constelar ou não. Uhum. Então, depois eu converso com ela e digo, olha, o seu movimento é assim, você está disponível, você está pronta, isso não ajuda você nesse momento, isso aqui não é, não, esse caminho da constelação não é o que você está precisando agora, eu faço isso. E se a pessoa quer dar de presente para alguém, eu digo, então peça para essa pessoa me ligar, peça para ela fazer contato comigo, e aí eu vou conversar com ela e vou ver se esse é o momento e se esse é o caminho para ela. Assim que eu faço. Então, eu não deixo chegar na hora do atendimento para ter esse impacto, né? Já faço a avaliação antes. E se eu entendo que não, que a constelação naquele momento, tendo em vista, como nós sabemos, né? Nós chegamos lá no limiar entre a vida e a morte, né? Tendo em vista a profundidade desse trabalho, eu, eu creio que protejo, de certa forma, a pessoa quando ela vem, por exemplo, com a curiosidade, ou quando ela vem para tentar confirmar o que ela já sabe. É muito comum isso. Você deve ver a pessoa, olha, eu faço processo terapêutico e eu já sei que eu tenho minhas dificuldades por causa do meu pai e da minha mãe, então eu gostaria de constelar para ver isso. Eu digo, não. O que sabe, você já sabe. A constelação não é para o que você já sabe. Ela é para as dinâmicas ocultas, aquilo que ainda não se revelou. É isso que você quer? Ah, muito bom. Legal, muito bem. Uma outra coisa, bom, deixa eu explicar, né, que é a primeira vez que eu estou fazendo esse tipo de conversa aqui. O objetivo dessa live é que vocês conheçam a Regina e o pensamento dela. Então, eu estou aqui um pouco como âncora, né? Estou sendo um pouco o jornalista, né? Que foi com que eu me formei na faculdade e exerci durante tanto tempo, né? Eu queria saber, Regina, em relação ao que nos aproximou, né? Que foi a especialização em constelações empresariais. Você já trabalhava com empresas, não é isso? O que é que você pode me dizer da tua experiência no trabalho com toda essas ferramentas, vamos dizer, com todas
essas metodologias, todos esses recursos que você veio dominando e se apropriando do conhecimento, como é que você vê, o que você pode falar para nós sobre os benefícios que essa visão pode trazer para esse mundo tão duro, né? Tão assim focado no tangível, né? Eu digo assim, esse mundo tão enraizado nas planilhas, nos dados e tal, que é o mundo dos negócios, o mundo das empresas. Como é que você fala sobre isso? Bom, para falar a verdade, eu não tenho experiência com organizações. Eu tenho uma trajetória de formações, né, que eu fiz dentro dessa área empresarial, e o meu público são os microempresários, são os empreendedores, né, as pequenas empresas. Mas é por isso também que, que a vida ela vai tecendo, né? É uma coisa interessante, vai tecendo uma coisa que você só enxerga, só percebe depois. Na minha carreira jurídica, eu sempre trabalhei na área empresarial. Eu fui procuradora do INSS, procuradora federal, e sempre na área das empresas, né? E eu sempre tive uma empatia muito grande pela dor dos empresários. Para você ter uma ideia, uma vez eu fiz um movimento lá de chamar os empresários para conversar e tal, e um deles disse assim para mim: olha, eu não passava nem na calçada do INSS para não me ver. Não sei como que eu estou saindo daqui tão leve. Então, a minha trajetória foi de testemunhar, né, durante toda aquela carreira que eu tive, essa dor dos empresários. Associado a isso, eu tive uma situação também de falência na família. Então, a gente, depois que passa, você sabe, a gente olha e diz: então essas coisas foram, né, a tal da compensação, das coisas que a profissão como compensação para questões do sistema. Então, na minha experiência como empresários, eu fiquei fascinada, eu fiquei encantada, porque desde movimentos mais profundos, como, por exemplo, o movimento do amor interrompido, a gente pode ver ele atuando na dificuldade do empresário de se relacionar com sócios, até na relação com clientes e também, inclusive, na sua capacidade de suportar, manter a sua empresa viva. Então, os recursos que uma pessoa pode acessar com a constelação para a sua postura como empresário, para a sua coragem, né? Porque o empresário ele já tem, o empreendedor ele já tem uma postura aventureira, né? Ele já é uma pessoa que está disponível para o desafio. Mas se ele puder fazer isso com a consciência da história do seu sistema, e se ele puder se ver nas suas decisões, nas suas escolhas, com a força que esse sistema traz, acho que isso faz toda a diferença, né? É isso aí. Tem até um episódio, vou comentar com você. Eu atendi um empresário da área da construção civil. E ele, então, tinha uma queixa em relação ao sócio. Quem era o sócio? O sócio era um mestre de obras que ele conheceu, muito bom. E o que ele fez? Ele propôs sociedade. Aquela, você é uma pessoa tão, né, tão mais experiente do que eu, você pode imaginar o que aconteceu, né? O sócio não tinha aquela bagagem para atuar nas funções que o cliente gostaria. Então, a constelação foi extremamente reveladora, porque ele se queixava do sócio e a constelação mostrou que o sócio queria ir embora, ele não queria aquilo. Não era só ele, o meu cliente, que estava insatisfeito. Esse sócio que estava no lugar que não era para ele também. A pergunta é, por que é que ele se associou a alguém
sem condições de exercer o papel que dentro da sociedade ele esperava, né? E mais que isso ainda, ele trazia uma queixa de um prédio que ele estava construindo e que não havia como concluir. E tantos projetos entabulados, tantas coisas pendentes com possibilidades excelentes, né, de sucesso, e nada dava certo, nada vingava. E aí a relação foi se direcionando para uma questão importante, que foi o resultado que essa sociedade trouxe para os empregados, para os operários. Porque num determinado momento acabou o dinheiro, eles brigaram e os operários ficaram sem trabalho. Sem Ora, é lógico que isso afetou o fluxo do negócio dele. E ele entendeu, ele ficou muito emocionado, e eu acho que isso foi decisivo para o processo da empresa. Só para ilustrar, né? Muito bom, maravilhoso. Muito bem, Regina. Bom, tem um pouco assim do meu jeito de ocupar esse espaço da internet, que eu não me proponho a fazer nenhum tipo de aula, nenhum tipo de mensagem ou de conversa que precise durar mais do que realmente acrescenta alguma coisa. Então, eu queria pedir para você que deixasse para a gente aqui alguma mensagem, alguma coisa que pudesse resumir um pouco do teu posicionamento, como é que você acaba sendo vista, né, como profissional. O que é que falam de você? Como é que você se posiciona e como é que você se reconhece na tua ação profissional? E mais o que você quiser falar para que o pessoal te conheça. Fique à vontade. Bom, eu tenho uma experiência sobre pedir depoimentos para os clientes, né, para a gente poder divulgar. E eu acho interessante que eu pergunto assim, fale como é que foi para você constelar, como é que foi para você usar as essências florais, a prática do EFT, o que a visão sistêmica trouxe para você. Daí as pessoas gravam o depoimento assim, a Regina é muito dedicada, a Regina mudou a minha vida. Então eu percebo que eu me misturo, né? Essa imagem está misturada da minha postura, que é uma postura de acolhimento, é assim que eu me coloco diante das pessoas que me procuram. Em primeiro lugar, o acolhimento, porque eu acredito que essa imagem que as pessoas fazem, essa entidade que é a criança interior, eu entendo que ela é, na verdade, uma dimensão daquilo que nós somos. Nós vivemos essa dimensão. E, didaticamente, a gente coloca que a criança mora no coração, eu digo assim. E essa criança, ela veio aqui e só tem um adulto que pode cuidar dela, em todo o planeta, que é o adulto que nós nos tornamos. Então, eu acredito que eu sou uma pessoa que trabalha, eu sou um agente dessa conexão da pessoa, seja nas questões pessoais, seja nas questões profissionais, empresariais, que esse adulto se aproprie da responsabilidade de cuidar dessa criança. Porque quando essa criança está sozinha, está desamparada, ela fala através de nós. Ela faz birra, ela produz conflitos, ela é carente. Mas quando nós, tendo desenvolvido recursos psíquicos que não tínhamos, nós agora podemos dizer para essa criança, agora quem cuida de você sou eu. Então, no meu trabalho, eu procuro estimular e orientar para que as pessoas encontrem a sua identidade, a sua autonomia, trabalho para que as pessoas sejam liberadas. Liberadas da relação comigo. Como dizia o Bert Hellinger, eu fico livre delas, elas ficam livres de mim. No sentido de que nós caminhamos juntos por um tempo e no tempo certo em que ela se fortalece para ser o adulto que cuida da sua criança, ela segue. E os meus clientes, eu nem gosto de chamar de pacientes, os meus clientes voltam de tempos em tempos, terminando um ciclo,
eles voltam para novos temas, para questões que, né, ainda não estão instrumentados. Mas o meu trabalho é um trabalho de liberação, de autonomia. Muito bom. Então, Regina, eu quero mais uma vez agradecer a oportunidade de estarmos juntos aqui inaugurando um novo espaço, né, que eu estou criando aqui no meu canal. Eu acho que está sendo muito legal a gente fechar esse mês de outubro com essa nossa prosa aqui, que eu estou achando muito boa e que creio que está sendo de interesse por quem está acompanhando ao vivo e quem vai assistir depois também. E quero que a gente tenha outras oportunidades, tá? De continuar conversando mais e interagindo na busca dessa difusão desse tipo de visão, né? Que eu acho que é isso o grande ganho dessa iniciativa, que a gente possa levar para mais pessoas um pouco de reflexão sobre a visão sistêmica, sobre como ela se conecta com outras metodologias, outros recursos que, no fim, estão disponíveis para quem quer resolver aquilo que precisa resolver, né? Basicamente, é isso. Muito obrigado, viu, Regina? Eu agradeço muito realmente a oportunidade e quero deixar aqui registrada a minha gratidão pela sua generosidade, porque realmente ter feito esse percurso da especialização com você foi um presente para mim. Foi um resgate, porque eu estava um pouco desiludida, né, da forma como as constelações estavam sendo aplicadas e até ditas, né? E de repente eu encontro você como se estivesse vendo Bert Hellinger novamente atuando, e isso é é motivo de muita gratidão. Eu desejo muito sucesso para você. Para você também e para todos que estão acompanhando a gente. Então, tchau, minha amiga. Felicidades aí. Igualmente, querido. Tchau, tchau. É.